Evangelho de João, capítulo 21, eu vou ler a partir do verso 15 ao verso 25. Diz assim o texto da palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Oremos. Deus amado e bendito, queremos exaltar a Tua majestade. Queremos louvar mais uma vez o Teu nome, pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos no dia do Senhor, celebrando, Pai, a Tua ressurreição. Neste momento, ó Deus, em que a Tua palavra será pregada, queremos que o Senhor leve todo o pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. Nos ajude para que a nossa atenção esteja voltada inteiramente para a pregação da palavra. Precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Que o Senhor instrua o nosso coração para a Tua própria glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, depois de 93 sermões, nós chegamos hoje no final do Evangelho conforme João. E o texto que foi lido nessa noite, ele é alvo de muitas controvérsias. Há uma interpretação famosa e até muito bonita, baseada em duas palavras gregas que João usa aqui no Evangelho, no discurso ou no seu diálogo com Pedro, para falar acerca do amor. As duas palavras são ágape e filéu. Mas apesar de muito bonita, esta interpretação ela não se sustenta exegeticamente. Ela está de fato equivocada. Antes de expor então o texto, eu preciso mostrar qual é o equívoco, qual é o erro desta interpretação. Segundo aqueles que advogam
a diferença no sentido das palavras, ágape seria um amor sacrificial, o amor de dar a vida em favor de outra pessoa, um amor superior. Enquanto filéu seria um amor comum, como se fosse um simples gostar. E então no diálogo, Jesus vai por 3 vezes perguntar a Pedro se Pedro o amava. Nas 2 primeiras perguntas de Jesus, João registra o verbo ágape, e Jesus então está perguntando: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, eu amo o Senhor. Aqueles que dizem que há diferença das palavras, se apegam então à palavra e dizem: olha, Jesus está perguntando, Pedro, você me ama sacrificialmente? Você está pronto para dar a vida por mim? E Pedro responde: não, Senhor, eu gosto do Senhor. Jesus pergunta pela 2ª vez: Pedro, você me ama sacrificialmente? Pedro mais uma vez diz: olha, Senhor, eu gosto do Senhor. E então na 3ª vez, João de fato muda o verbo. E na 3ª pergunta, eles dizem que Jesus está dizendo: Pedro, você gosta de mim? E Pedro diz: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Como eu disse, 2 vezes, 3 vezes, Pedro responde com a mesma palavra, filéu, que segundo eles é: eu gosto do Senhor. Por que essa interpretação está equivocada? Por que ela é falaciosa? Primeiro porque João, no mesmo texto, usa alguns outros sinônimos. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver, por exemplo, que nas respostas de Jesus, ele vai dizer para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, a palavra é bosco no grego, e pastoreia as minhas ovelhas, a palavra é poimano. Ambas as palavras para se referir ao cuidado com as ovelhas. Mas há mais. Há 2 palavras que são usadas para se referir exatamente ao rebanho. A primeira delas está traduzida na sua Bíblia por cordeiro, é a palavra árnia. A segunda é a palavra que está traduzida por ovelha na sua Bíblia, que é a palavra grega probatia. Então João usa 2 palavras para se referir ao rebanho, 2 palavras para falar acerca do cuidado com o rebanho, sinônimas. 2 palavras para falar acerca do amor, ágape e filéu. Ninguém vê problema nos outros sinônimos, mas eles se apegam na questão do amor, porque de fato fica uma interpretação, como eu disse, muito bonita. Até quando você percebe o uso que o Novo Testamento faz destas 2 palavras, ágape e filéu. Por exemplo, se você ler a sua Bíblia na 2ª carta de Pedro, no capítulo 2, verso 15, Pedro vai dizer que Balaão amou o prêmio da injustiça. A palavra que Pedro usa é ágape. Balaão amou o prêmio da injustiça, amor ágape, que na cabeça deles seria um amor superior, um amor sacrificial. Mas tem mais. Lucas, no capítulo 6, verso 32, registra as palavras de Jesus, que diz que até mesmo os pecadores amam aqueles que amam a eles. E nas 2 ocasiões a palavra é ágape. Não bastasse esses 2 textos, na 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 10, Paulo diz que Demas amou o presente século. Mais uma vez a palavra é ágape. Aqui no Evangelho de João, lá no capítulo 3, verso 19, João diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Adivinhem qual é a palavra? Ágape, mais uma vez. No capítulo 12, verso 43, quando João registra que as autoridades creram em Jesus, mas não quiseram confessar o nome de Jesus, a razão apresentada por João para isso é que estes homens amaram, ágape, mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Todas estas são referências onde aparece a palavra ágape. E em todos esses textos, a palavra ágape tem uma conotação negativa. Talvez alguém possa dizer, por exemplo, no caso de Demas, não, isso quer dizer
que Demas amou este século intensamente. Então eu quero mostrar para você os usos da palavra filéu, que seria o simples gostar. Segundo eles, Pedro está dizendo para Jesus: Senhor, eu gosto do Senhor, eu só gosto, eu não estou a ponto de morrer pelo Senhor. O texto diz assim, João capítulo 5, verso 20, o Pai ama o Filho. Filéu. João capítulo 11, verso 36, registra Jesus chorando diante do túmulo de Lázaro e as pessoas dizendo: vede o quanto o amava. Filéu. Será que o texto está dizendo, veja como Jesus somente gostava dele? Mas há mais. João capítulo 16, verso 27, Jesus diz: o Pai vos ama, filéu, visto que tendes me amado, filéu. Duas vezes a mesma expressão. João capítulo 20, verso 2, quando João fala acerca de si mesmo, ele diz, o discípulo a quem Jesus amava, ele usa a palavra filéu. Curiosamente, no capítulo 21, verso 20, ele repete a expressão, o discípulo a quem Jesus amava, e dessa vez ele usa ágape. Em um texto ele usa uma palavra, no outro texto ele usa uma palavra diferente, porque elas são sinônimas. Se você for a Apocalipse, capítulo 3, verso 19, você tem Jesus dizendo a uma igreja, eu disciplino a quantos amo. A palavra ali é fiel, filéu. E Jesus não está dizendo simplesmente, eu disciplino aqueles a quem eu gosto. As duas palavras, meus irmãos, elas são sinônimas. Ágape e filéu nas escrituras são usadas desta forma. E quando se foca apenas no significado da palavra, sem levar em conta o contexto, você acaba perdendo o ensino do texto. Você fica com uma bela interpretação das palavras e não presta atenção nos detalhes que o texto está trazendo acerca da lição que João quer passar aqui aos seus leitores. Dito isso, você tem no texto de hoje a restauração de Pedro. O finalzinho do Evangelho de João trata exatamente desta questão. No sermão anterior, você aprendeu que pelo fato de Jesus estar vivo, ele cuida de você, e que esse cuidado, ele precisa ser reconhecido pelos seus discípulos. O texto de hoje traz um exemplo de como é que Jesus cuida de você. Como é que Jesus faz isso? Se ele cuida dos seus, como ele cuidou dos apóstolos, como ele está cuidando de Pedro, como é que ele cuida de você? A primeira lição do texto mostra que Jesus cuida de você, não ignorando o seu pecado. Veja o que está acontecendo. Jesus preparou um desjejum. Os discípulos estavam pescando, não pegaram nada durante a noite. Apareceu um homem na praia e disse, jogue a rede do lado direito. Eles trazem a rede agora cheia de grandes peixes e compreendem que ali estava o Senhor Jesus Cristo. Pedro salta na água, daqui a pouco chegam os outros apóstolos e Jesus já está com a refeição posta. Ele já tem ali a sua fogueira, ele já tem peixe, ele já tem pães, eles se assentam e o texto diz que ninguém ousa perguntar quem era aquele homem, todos sabiam que era o Senhor Jesus Cristo. E então, após a refeição, Jesus se dirige a Pedro. Veja a parte A do verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. João, filho de Simão, tu me amas? A pergunta de Jesus aponta para a altivez de Pedro. A pergunta de Jesus é uma flecha disparada
a um coração orgulhoso. Pedro, você me ama mais do que estes outros. Você precisa lembrar que em outra ocasião, quando Jesus disse que todos iriam negá-lo, Pedro disse: ainda que todos se escandalizem com o Senhor, eu jamais farei isso. Eu não farei de forma alguma. Ou em outras palavras, eu não confio muito neles não, Senhor, mas em mim eu confio, eu não nego. É a ocasião em que Jesus vai dizer: você vai me negar 3 vezes. E agora então, depois de tudo ter passado, Jesus está relembrando a Pedro. Pedro, você lembra que você disse que me amava mais do que os outros? Pedro, você acha mesmo que me ama mais do que os outros? Jesus vai repetir mais 2 vezes a pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E nas 3 vezes, ele se refere a Pedro da mesma forma: Simão, filho de João. Você lembra como é que foi o encontro de Jesus com Pedro, relatado por João lá no início do Evangelho? Se você não lembra, abra a sua Bíblia lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Dê uma olhada nos versos 41 e 42. Esta foi a primeira vez que Jesus viu a Pedro. E antes de Pedro se aproximar, Jesus já sabia tudo acerca dele. Diz assim o texto: ele achou primeiramente o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Primeiro encontro, Jesus nunca tinha visto aquele homem. Jesus fala quem era o pai dele, Jesus diz quem ele era, Jesus fala como ele seria conhecido, como ele seria chamado. A ideia do texto é que quem encontra Cristo ganha uma nova identidade. Você é Simão, você será chamado de Pedro. Agora preste atenção no que vai acontecer. Jesus está se referindo a Pedro da mesma forma como ele se referiu ao apóstolo a primeira vez, quando o apóstolo ainda não conhecia a Cristo. Ele está chamando Pedro não pelo nome que ele disse que chamaria, ele está chamando Pedro por aquele nome inicial. É por isso que o texto diz: Simão, filho de João. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: Pedro, você está se comportando como alguém que não me conhece. Ironicamente, foi exatamente isso que Pedro disse na negação. Você estava com ele, eu não conheço esse homem. Você andava com ele, eu não conheço esse homem. E por 3 vezes ele disse a mesma coisa: eu não conheço este homem. E agora Jesus se apresenta a ele e diz: Simão, você me ama? Jesus está de fato atacando o orgulho do apóstolo. E nas 3 respostas, Pedro demonstra plena consciência de que Jesus sabe de todas as coisas. Dê uma olhada, por exemplo, na parte B do verso 15. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Veja o verso 16, a parte B. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Verso 17, na última parte, na parte C, respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro sabe que aquele que está diante dele conhece o seu coração. E agora, quando Jesus faz com que Pedro se lembre que outrora foi altivo,
que duvidou da palavra de Cristo, que disse que de forma alguma iria negar, ainda que todos negassem. Depois de ter falhado em tudo isso, ele ouve do seu Senhor que de fato ele falhou. Ele afirmou que amava, mas ele não disse, sim, Senhor, eu amo mais do que todos. Talvez em outra ocasião, ele teria dito, Simão, você me ama mais do que esses outros? É claro que eu amo mais do que os outros. Porque foi isso que ele disse. Ainda que todos neguem, eu não sou capaz de fazer isso. Jesus cuida de você, não ignorando o seu pecado. Ele não ignora o pecado de Pedro. Há muitos que acham, meus irmãos, que os pecados, que os erros cometidos, eles devem ser deixados de lado. Mas não é esta a forma que o Senhor Jesus trata com os seus pecados. Lembre que neste ponto da história, Jesus já ressuscitou, já venceu a morte. Ele poderia dizer o seguinte, olha, o que passou, passou. Bola lá para frente. Vamos esquecer essas coisas. Vamos deixar tudo para trás. Vamos começar do zero. Ele lembra Pedro aquilo que Pedro pensava acerca de si mesmo. Pedro, você foi orgulhoso. Pedro, você foi altivo. Pedro, você não me deu ouvidos. Jesus não ignora o seu pecado. Ele sabe tudo o que você já fez. E meus irmãos, quantas vezes, à semelhança de Pedro, você também não age como alguém que não conhece a Jesus e nega o seu Senhor, cometendo pecados, afrontando aquele que deu a vida em seu lugar. E talvez pela mesma razão de Pedro, por ter pensado de si mesmo além do que convém, você tenha sucumbido à tentação. Em vez de vigiar, andou displicente, pecou contra o Senhor. Você é casado e vive de amizade com uma pessoa que não é o seu cônjuge do sexo oposto, dizendo, não tem problema, eu sou forte. Eu nunca cometeria o pecado do adultério, altivez. Você namora e diz, não tem problema, eu fico com o meu namorado, com a minha namorada, sozinha ali, mas nós somos muito maduros, nós somos muito crentes, sabe, pastor? Altivez. E a Bíblia diz que aquele que pensa está em pé, precisa ter cuidado. Pedro estava muito cheio de si, dizendo, eu não faço. E talvez muitos dos seus pecados sejam fruto do eu não faço. Outros podem fazer. Eu me conheço, eu sei da minha piedade. Baixa a guarda, afronta o Senhor. E não adianta esquecer, não adianta querer deixar para trás, isso não resolve o problema. Ainda que tudo já tenha passado, ainda que as coisas hoje estejam bem, Jesus conhece o seu pecado. Você sabe que você pecou contra Ele. Lembre-se que Jesus não ignora os pecados. Em vez disso, Jesus cuida de você, tratando o seu pecado. Ele está trazendo à tona o pecado de Pedro, mas não é simplesmente para esfregar na cara do seu apóstolo que ele era fraco. Jesus tem propósitos para isso. Jesus irá tratar com Pedro, e após a primeira resposta de Pedro, que é a seguinte, de novo, verso 15, a parte B, ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus dá uma ordem, veja a ordem. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Não teve mais nada além disso. Pedro, você me ama mais do que esses outros? O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu amo o Senhor
apacenta os meus cordeiros. Sabe qual é a ideia aqui? A despeito de Pedro, apesar de Pedro, do seu pecado, apesar da sua fraqueza, Jesus o manteria no seu ofício. Jesus o manteria no corpo apostólico. Talvez nessa altura do campeonato, Pedro já tivesse em mente que ele não mais estaria no grupo dos apóstolos, o que explica a comissão de Jesus: mande chamar os discípulos e a Pedro. E agora, depois da primeira pergunta e da primeira resposta, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E talvez aqui Pedro tenha achado que acabou. Graças a Deus, está tudo certo, está tudo bem. Mas Jesus faz a pergunta pela segunda vez. E na segunda vez, Jesus omite parte da pergunta, porque na primeira vez ele perguntou: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Na segunda, verso 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E agora Jesus não faz mais uma comparação, porque Pedro já respondeu que amava, mas ele não amava mais do que os outros, que ele não era melhor do que os outros. Ainda assim, Jesus está insistindo: Pedro, você me ama? Pedro responde a mesma coisa: Senhor, eu amo o Senhor, veja. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez, ele recebe a palavra de Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E então Jesus vai perguntar pela terceira vez. E aqui, como eu disse, alguns acham que Pedro se entristeceu porque Jesus mudou as palavras. Até então, Jesus estava perguntando: Pedro, você me ama com ágape? Você me ama sacrificialmente? E agora, Jesus, concordando com Pedro, dizia: Pedro, você gosta de mim? E Pedro ficou triste, porque Jesus mudou o verbo. Não. Pedro ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez. É isso que o texto está dizendo, veja lá. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Porque ao perguntar pela terceira vez, estava claro que Jesus estava colocando aqui a situação anterior, as 3 vezes que Pedro negou o seu Senhor. Não tem nada a ver com um verbo diferente um do outro, tem a ver com a circunstância e com a situação. Jesus quer que não fique nenhuma margem aqui para ninguém pensar que Pedro não estava restaurado. Pedro, você me ama. E entristecido ele está dizendo: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, não foi uma experiência fácil. Tudo o que está acontecendo aqui traz vergonha ao altivo apóstolo, que agora está plenamente consciente de que ele não era nada daquilo que ele pensava, de que ele não era tão forte, tão capaz como ele havia declarado, que ele era fraco. E a despeito de toda a sua fraqueza, de todo o seu pecado, o seu Senhor continua amando a ele. Mas como eu disse, a experiência não é fácil. O tratamento de Jesus é amoroso, mas muitas vezes tratar com os pecados vai levar à tristeza, e precisa ser assim. Você não fica alegre por saber que você afrontou aquele que se deu na cruz por você. Alguma coisa está errada se você não lamenta os seus pecados e não lamenta a consequência e o tratar de Deus quanto aos seus pecados. Mas lembre-se do que afirmou o profeta Jeremias, capítulo 3, dos versos 31 a 33, o Senhor
não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Mas ele entristece. Ele não faz isso com alegria, mas ele faz. Ele faz isso para a restauração dos seus filhos. Então saiba que quando Deus expõe o seu pecado, por mais vergonhoso que isso seja, é para o seu benefício, é para o seu bem. Talvez você esteja num momento que esteja pecando contra Deus, temendo que ninguém descubra o que está acontecendo, morrendo de medo de que o pecado venha à tona e você seja envergonhado. Lembre-se daquilo que está ocorrendo aqui. Se você é alguém amado por Cristo, Ele vai tratar o seu pecado. Não tenha medo disso. Não tenha receio do Senhor que amorosamente confronta os seus. É preciso que haja reconhecimento da falta. E apesar de não ter aqui no texto uma fala direto de Pedro dizendo, Senhor, me perdoe. O contexto mostra a sua tristeza. O contexto aponta para o seu arrependimento. Até porque, quando ele negou o Senhor pela terceira vez, lá atrás, e o galo cantou, ele chorou amargamente. Ele já estava arrependido. O que ocorre aqui é a sua restauração. É o Senhor Jesus dizendo, Pedro, você pecou. É verdade. Continue pastoreando o meu rebanho. Continue apacentando as minhas ovelhas. Isso é interessante porque me lembra de como José tratou os seus irmãos. Os seus irmãos que tanto fizeram contra ele, e que no dia que estavam diante dele, morrendo de medo. O que esse homem vai fazer com a gente agora? José relembra, vocês pecaram contra mim. Vocês intentaram para o mal, Deus intentou para o bem. Deus usou a ação de vocês para que houvesse salvação, para que o povo tivesse o que comer. José tem plena consciência de que o Senhor estava no controle de todas as coisas, e ele tem plena consciência de que ele não vai fechar os olhos para o pecado dos seus irmãos. Eles pecaram. O que eles fizeram foi errado, foi uma afronta ao Senhor, foi ruim contra José, e Jesus está dizendo a mesma coisa. Pedro, você pecou. Pedro, você está perdoado, pastoreia as minhas ovelhas. O Senhor também pode restaurar a sua vida. Há muitos crentes, meus irmãos, que vivem entristecidos por consequência de pecados cometidos e não confessados. Como eu disse, o tratamento do Senhor é doloroso, mas Ele é restaurador. Ele restaura a alegria. Essa foi a experiência de Davi. Ele vai dizer que enquanto calou os seus pecados, os seus ossos envelheceram pelos seus constantes gemidos todo dia, porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele, e o seu vigor havia se tornado em sequidão de estio. Mas Davi confessa o seu pecado, e após confessar o seu pecado, ele afirma o seguinte, Salmo 32, verso 7, Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Percebe a diferença? Enquanto eu calei os pecados, tristeza. Depois de perdoado, o Senhor me cerca de cantos de livramento. É o Davi que no salmo que nós lemos aqui na liturgia estava pedindo, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. E Deus faz isso quando perdoa o seu pecado.
Você encontra novamente alegria ao confessar ao Senhor e ao ser perdoado pelo Senhor. Por mais que tenha havido tristeza, vergonha e dor, as coisas não acabam por causa do pecado. Tem gente que acha que tudo está perdido. Pense aqui em Pedro. Ele continua no ministério. É claro que você olha para a Escritura e percebe que há pecados que desqualificam os homens para o ministério. Mas não foi o caso de Pedro. Ele de fato pecou, ele negou o seu Senhor. Mas Jesus está dizendo: pastoreia as minhas ovelhas. Ele está sendo designado para cuidar das ovelhas do seu Senhor. Em outras áreas também há recomeços após a confissão e o reconhecimento dos pecados. Não pense que não há mais solução para a sua vida porque você cometeu pecado. Cristo Jesus perdoa pecados. Cristo Jesus restaura vidas. Cristo Jesus dá novos recomeços. Jesus cuida de você, tratando o seu pecado. Por último, o texto mostra que Jesus cuida de você, dirigindo a sua vida. Pedro está restaurado. 3 vezes ele negou a Cristo. 3 vezes o Senhor perguntou novamente, e diante da sua afirmação: eu amo o Senhor, ele ouviu: pastoreia as minhas ovelhas. E após restaurar Pedro, Jesus demonstra mais uma vez que está no controle de todas as coisas, porque lá atrás, quando Jesus disse: Pedro, você vai me negar, Jesus estava mostrando isso. Eu estou no controle, eu sei de tudo o que acontece, e Pedro lá atrás não acreditou nisso, dizendo: não, de jeito nenhum isso vai acontecer, o Senhor não me conhece. O Senhor vai se surpreender aí comigo. O Senhor está pensando mal de mim, mas o Senhor vai ver que eu vou surpreender o Senhor. E agora Jesus mais uma vez vai mostrar que está no controle. Veja o verso 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E eu quero que você note aqui a semelhança com a ocasião em que Jesus avisou a Pedro que Pedro iria negá-lo. Então marque a sua Bíblia aí no capítulo 21 e volte lá também no capítulo 13 do Evangelho de João. Dê uma olhada no verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Repare agora a expressão. Respondeu Jesus: dará a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Volte lá no capítulo 21, verso 18. Em verdade te digo. Essa expressão ela era usada por Jesus quando ele ia fazer uma declaração muito solene. E ele está de novo dizendo a mesma coisa. Em verdade te digo. Lembre que Jesus tinha advertido a todos. Pedro afirmou que não o negaria. Depois Jesus se dirigiu diretamente a Pedro, e há uma réplica de Pedro que é registrada por somente um evangelista, que é Marcos. Então abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 14, e veja a réplica de Pedro no verso 31. Ele disse assim: mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo,
de nenhum modo te negarei. E aí então os outros acompanharam a Pedro. A história mostrou que Jesus estava certo, de que Pedro era exatamente aquilo que Jesus dizia que ele era. Jesus sabia de tudo o que iria ocorrer. Jesus estava no controle de todas as coisas. Foi por isso que ele avisou a Pedro que intercederia por Pedro. Dê uma olhada em Lucas 22, como que Lucas mostra isso no seu relato. Lucas 22, versos 31 e 32. Diz assim: Simão, Simão. De novo aqui Jesus está chamando Pedro pelo seu nome de antes de Pedro conhecê-lo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Pedro, você só não vai cair finalmente e totalmente, porque eu roguei por ti. Pedro deveria descansar nisso e estar atento e estar vigiando, mas ele, em vez de confiar naquele que rogou por ele, confiou em si mesmo. E agora Jesus avisava mais uma vez solenemente: em verdade, eu te digo, e avisa sobre o martírio de Pedro. Pedro seria morto. Pedro seria martirizado. Dê uma olhada no verso de número 19, lá de João 21. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Na ocasião em que Pedro disse lá que Jesus disse a Pedro que Pedro trairia, Pedro está dizendo: eu estou pronto para morrer pelo Senhor. João diz: você vai morrer por mim? Registra Jesus dizendo: em verdade te digo, você vai me negar. Agora que Jesus diz: você vai morrer por mim, ele diz: me siga. Foi isso que Pedro disse lá atrás: eu vou seguir o Senhor até para morrer. Você vai mesmo, agora chegou a hora. E o Deus que está no controle de todas as coisas, de antemão, está avisando do martírio de Pedro. Ele convoca: segue-me. É exatamente o contrário do que está lá em João 13, 36 a 38. Lá é Pedro que está dizendo: eu vou seguir o Senhor por onde for. Ele falou: vai nada, você não pode ir para onde eu estou indo. Depois você vai. Agora chegou a hora. Pedro, você vai morrer. Siga-me. Alguns acham que Jesus está aqui falando sobre o fato de que Pedro iria morrer também crucificado de cabeça para baixo, que é o que está na tradição. E nesse ponto, meus irmãos, eu concordo com o que Calvino diz. Calvino fala assim: quanto à maneira como Pedro iria morrer, melhor seria ignorá-la do que depositar sua confiança em fábulas duvidosas. Calvino vai direto ao ponto e diz: a Bíblia não fala. E ponto. Não fica achando que foi de cabeça para baixo, não foi. Você não precisa saber disso. A Escritura não está revelando isso, mas está revelando que Pedro, de fato, seria morto. Meus irmãos, a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E você precisa confiar naquilo que Ele tem para a sua vida. Ele vai cumprir cada um dos propósitos que Ele tem para você. Quanto a você, é preciso que você obedeça a mesma ordem dada por Jesus a Pedro: siga-me. Caminhe com Cristo. Ande atrás dEle. E seguindo-o fielmente, tenha plena certeza de que momentos difíceis podem ocorrer. De que tribulações podem acontecer, apesar da Bíblia não ter um versículo citando especificamente o seu nome, como está citando de Pedro, e citando o que vai acontecer, como está citando o que vai acontecer a Pedro. Você sabe, porque a Escritura diz
que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. Você sabe porque Jesus afirmou que no mundo você vai ter aflições. Siga a Cristo, confie nele a despeito das aflições. Confie naquele que guia a sua vida. Sabe qual que é o problema? É que muitos crentes se assemelham a Pedro naquilo que ele fez logo em seguida. Pedro acabou de ser restaurado. Presta atenção. 3 vezes Jesus está lembrando o pecado dele, e agora Jesus fala o que vai acontecer com ele. Dê uma olhada no verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Tá bom, eu vou morrer martirizado. O que vai acontecer com João? É assim que muitos crentes se comportam, meus irmãos, muitas vezes. Pedro não se contenta em saber o que Deus tem para ele. Ele quer saber o que Deus tem para João. Ele quer saber o que vai acontecer com João. Não fique se ocupando, confabulando acerca daquilo que Deus tem feito na vida do próximo. E tem gente que faz isso tentando sondar até se houve pecado, dizendo assim: olha, fulano está passando por isso, sabe por quê? Deus está pesando a mão nele, e você sabe de nada. E se Deus está pesando a mão nele, e o que você tem com isso? Você já olhou o seu pecado? Você já se preocupou em como está a sua vida diante de Deus? Mas nós nos assemelhamos muito, meus irmãos, a Pedro. Ocupe-se com a sua vida. Pare de ficar falando e ficar interessado na vida dos outros. Busque na Escritura direção para um viver piedoso. Tome para você a exortação de Jesus a Pedro. Dê uma olhada no verso 22. Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tome para você a exortação de Jesus a Pedro. Não é da sua conta. É simples assim. Parece brusco, né? Mas essa é a resposta de Jesus para quem está se metendo na vida dos outros. Senhor, o que o Senhor vai fazer com fulano? Não é da sua conta. Senhor, por que eu sou tão crente e as coisas acontecem comigo e o outro peca tanto e não acontece nada com ele? Não é da sua conta. Preocupe-se com aquilo que Deus está dizendo para você. Agora veja, possivelmente, dando aqui um crédito para Pedro, Pedro era muito amigo de João. Lembra que são os dois que estão juntos, indo correr para ver se Jesus tinha de fato sumido lá no sepulcro. Os dois estão juntos o tempo todo. Pode ser que, por ser amigo de João, após saber que ele seria martirizado, Pedro tenha se preocupado aqui com o destino do amigo. Mas ainda que seja uma boa preocupação, a palavra de Jesus é para que ele mantivesse o foco naquilo que foi ordenado para ele. Deixa João comigo. Faz o que eu estou falando. O que eu falei para você, você prestou atenção? Pastoreia as minhas ovelhas. Apacenta os meus rebanhos. Pastoreia as minhas ovelhas. Foi isso que eu falei para você. E depois eu falei, olha, você vai morrer martirizado. Se preocupa com isso. Deixa João comigo. O problema é que muita gente olha para os outros com a inveja, dizendo: por que Deus não me trata como trata fulano? É inveja. É inveja. Escute ressoar as palavras de Jesus a Pedro. Não é da sua conta. Cumpra o que Deus tem ordenado na sua palavra.
Não interessa a você o que Jesus faz na vida dos seus irmãos. Você precisa confiar naquilo que Ele fará na sua. E se você ama o Senhor e confia nele, você precisa agir dessa maneira. Meus irmãos, João explica o que foi interpretado errado. Todo mundo achava que a partir de então João não morreria. Ele diz, não foi isso que Jesus disse. Jesus só falou que se eu quero que ele permaneça, o que te importa? Mas ele também não entra em detalhes do que está acontecendo. Ele só desfaz aqui o boato que dizia que ele não iria morrer. E após isso, então, ele encerra, chamando o seu evangelho de testemunho. Verso 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O que está no evangelho, os sinais registrados, são um testemunho verdadeiro de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que quem creia tenha vida eterna, como ele já falou no final do capítulo 20. E usando então uma figura de linguagem, um exagero, ele reafirma o que havia dito sobre ter selecionado os sinais que ele está registrando agora no evangelho, encerrando da seguinte maneira: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E é claro que isso é um exagero. Cabe sim no mundo. Se você registrasse cada minuto da vida de Jesus nos seus 33 anos, daria. O que João quer enfatizar é o que ele falou lá no finalzinho do capítulo 20. Dê uma olhada lá. Verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E é desta forma que João termina o evangelho, mostrando como Jesus cuida de você. Ele não ignora o seu pecado. Se você tem vivido escondendo algum pecado, saiba que não há o que esconder de Cristo. Há como esconder da sua família, da igreja, dos vizinhos. Tudo está diante do seu Senhor. O caminho para lidar com o pecado tem a ver com confissão diante do Senhor. Você tem certeza de que Jesus não ignora o pecado, pelo fato de que na cruz ele morreu por causa do pecado. Ele morreu por causa das transgressões. E porque ele morreu e ressuscitou, ele cuida de você, tratando o seu pecado. Como disse João, tudo foi registrado aqui, mostrando que ele é o Deus que habitou entre nós, que se fez carne, que cumpriu a lei, que sofreu em seu lugar, que morreu a sua morte, que ressuscitou para a sua justificação. Nele você tem pleno perdão, mas além de reconhecer, você precisa confessar e deixar os seus pecados. Talvez você esteja vivendo muito tempo da sua vida à sombra de pecados cometidos no passado, achando que, olha, eu estou até caminhando aqui, mas não há mais jeito. Jesus cuida de você. Ele dirige a sua vida. Confie então nas suas palavras registradas no Evangelho e em toda a Escritura. Perdoado do seu pecado, viva desde já a vida abundante conquistada por Jesus, para que até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, você desfrute dele, para que naquele dia possa desfrutar de forma abundante. Que Deus nos ajude a reconhecer diariamente o cuidado
que o Redentor tem conosco.